Agora a gente vai falar um pouquinho de situações da pós-eleição. Vamos olhar um pouquinho para depois do segundo turno das eleições, porque a gente está entrando nessa última semana, as campanhas aí estão em andamento. A gente vai contar para vocês daqui a pouco, inclusive, o que esperar dessa última semana de campanha dos candidatos aqui de São Paulo. Mas o Congresso está sempre falando assim, a gente vai deixar tal coisa para depois do segundo turno das eleições. Ah, tal análise a gente vai fazer depois do segundo turno das eleições. Ah, tem muitas prioridades, mas elas são para depois das eleições. Isso porque chamam prioridades. E aí, Marília Ribeiro, só para a gente compreender, quais seriam essas pautas prioritárias que se tornam prioridade depois das eleições? Pois é, né, Evandro? Essa lista de prioridades, ela cresce a cada semana que passa, né? A previsão é de que algumas propostas, logo após esse segundo turno das eleições, elas possam ser destravadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal. Mas para essa semana mesmo, essa semana que antecede o pleito de domingo, provavelmente não teremos nenhuma votação nas duas casas. Hoje, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve com o presidente Lula e na saída, conversando com jornalistas, ele disse que essa semana vai se reunir com o líder interino aqui do Senado Federal, Otto Alencar. Isso por que interino? Porque ele está no lugar de Jacques Wagner, que teve que tirar uma licença para poder fazer uma cirurgia, mas volta em novembro. A princípio, Otto Alencar, na sexta-feira, disse que teríamos 3 pautas prioritárias por parte do governo. Nós estamos falando do projeto prioritário da regulamentação da reforma tributária que está na CCJ, também tem a regulação da inteligência artificial e também o projeto que trata sobre o mercado de carbono aqui no Brasil. Agora nós vamos ouvir uma fala do ministro Alexandre Padilha sobre esse encontro com Otto Alencar. Passei para ele um pouco o cenário do Congresso, que não deve ter sessões, pelo menos não estão marcadas ainda sessões de votação no Congresso nessa semana, os parlamentares muito concentrados na dinâmica do segundo turno em várias cidades do país, a preparação do Congresso pós, a próxima semana. Falei para ele que o líder em exercício, Otto Alencar, deve chegar hoje a Brasília também, então é possível que eu vou fazer reuniões com o Otto Alencar, é possível que eventualmente ao longo da semana tenha conversa, está substituindo interinamente o líder Jacques Wagner. Pois é, né, Evandro? Além dessas pautas que eu citei logo no início, nós ainda temos a matéria que busca limitar os super salários de funcionários públicos. Ela que está tramitando aqui no Congresso Nacional desde 2016, já passou pela Câmara dos Deputados e agora está aqui no Senado Federal. Nós também estamos falando da proposta que legaliza os jogos de azar, que ela é de relatoria do senador Irajá. Ela vem encontrando certo entrave por conta da regulação das bets. Então, muitos parlamentares estão querendo travar essa votação para que ela não aconteça ainda neste ano. Nós também temos a votação da proposta que dá autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, que está na CCJ. O líder do governo, Jacques Wagner, ele veio trabalhando todo esse ano para que essa proposta possa ser votada, mas provavelmente ela também deve ficar para o próximo ano. Agora, Evandro, é saber, né, se essa lista de projetos prioritários que vem só aumentando a cada dia que passa, eles vão conseguir ser concluídos ainda em 2024, porque em 22 de dezembro, todas as duas casas, elas saem para aquele recesso parlamentar, retornando apenas em fevereiro de 2025, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ô, Zé Maria Trindade, que tipo de prioridade é essa que pode esperar, né? Porque quando a gente fala, nossa, é prioridade, né? Prioridade é algo que você fala, puxa, eu preciso tratar disso agora, porque senão eu não consigo resolver. Mas o Congresso, a impressão que dá é que as prioridades, elas são optativas, digamos assim. Não é uma prioridade, mas é uma prioridade para depois das eleições. E qual seria a verdadeira prioridade, então, do Congresso Nacional para arrematar o ano de 2024, que é um ano de eleições que praticamente ficou parado? Pois eu acho que a prioridade total é essa situação das emendas. Isso já está irritando, né? Agora, uma instituição que cria o projeto urgente, né? A ideia que se tem é de que todo projeto é urgente. Se está para ser votado, é que se trata de algo urgente. Tá bom, então cria o urgente. Aí depois a urgência urgentíssima, quer dizer, é perder totalmente o que é prioridade. Agora, nós estamos aí com uma dificuldade de tempo. O Congresso entra em recesso no dia 17 de dezembro.
Nós não teremos funcionamento nesta semana, ou seja, a coisa está meio engarrafada ali. E a prioridade total do Congresso agora é decidir sobre as emendas parlamentares. A gente está falando, 17 de dezembro, nós estamos em 21, tem menos de 2 meses aí de atuação. Então, se tem tanta prioridade assim, como é que esse pessoal vai articular tudo isso em menos de 2 meses, Piper? Não, veja, ouvindo atentamente aí o que a Marília disse, enfim, o relato que ela fez sobre esses diversos temas, isso aí, olha como se tratou de forma extremamente irresponsável, por exemplo, a questão dos funcionários públicos de profissionais que prestam serviço ao Estado. Olha só o que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, né? Então, um dos tópicos é exatamente a questão dos super salários que está lá circulando aí por Câmara e Senado desde 2016. Nós estamos falando já de 8 anos e não se resolve esse negócio. Então, lá atrás tinha gente com super salários e vejam, desde então, pelo menos até 2023, os salários ficaram congelados na maior parte do tempo e mesmo assim esse pessoal tem super salários e governo nenhum teve coragem de atacar esse negócio. Olha só que coisa. Aí, nós falamos aqui, inclusive, na hora anterior, sobre a questão dos funcionários do Banco Central, porque tem diretor no Banco Central que recebe hoje R$12 mil por mês. Então, ele ganha menos do que um funcionário qualquer, um cargo comissionado qualquer na mesa diretora da Câmara. E também não se resolveu esse negócio. Então, é óbvio que o Estado vai perder cérebros com esse nível salarial, numa instituição tão fundamental como é o Banco Central. E também não se deu um pio, quer dizer, simplesmente falam, não, vamos mexer nisso, congela e fim de papo. Aí tem a evasão dos melhores cérebros. Então, o Brasil, o funcionalismo, foi muito foi maltratado demais nesses últimos anos. E é por isso também o governo tem que fazer uma reforma administrativa rápida, não só para economizar, mas também para corrigir esse tipo de distorção que já vem de quase uma década para cá. Que foi, Segré? Estou meio assim, porque quando você vê hoje, a nossa audiência que assiste, e agradecemos sempre pela companhia, avalie o seu salário. E diga, por exemplo, quem nos está assistindo, R$6 mil, um salário legal. Tem ascensorista de elevador automático dentro do governo, estou me referindo ao governo, 3 poderes, não estou falando do poder executivo só. 3 poderes, funcionalismo público, R$6 mil, para apertar o botão em um elevador automático. E não diz respeito à crítica dessa pessoa. Está aí há muito tempo. Tem gente que ganha um salário parecido por servir café de dirigentes no judiciário. Tem gente que ganha mais ou menos isso para assegurar a cadeira de um dos ministros. Então tem muita coisa que deveria ser revisada e aí é onde fala Campos Neto, essa necessidade de reforma administrativa. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora, nesses últimos dias na Argentina. O Milei, através de um decreto que deverá ser depois corroborado pelo Congresso, tirou um monte de salários do que seria a Receita Federal porque estava atrelado à arrecadação. Então imagina, um fiscal atrelado à arrecadação ia soltar notificação e atuação para todo quanto é mundo, porque ele ganha em função do que o outro está pagando. Tirou todo mundo tinha salários de quase R$100 mil. Acabou, tirou, diminuiu essa questão. Essa é uma reforma administrativa. Aqui também é assim, Segré. O quê? Aqui no Brasil, os auditores da Receita ganham com base na arrecadação, produtividade, e os aposentados recebem a produtividade como se estivesse trabalhando. E são os maiores salários do Executivo. A área de arrecadação sempre paga muito bem. Salário aqui, de auditor aqui bate no teto e ultrapassa o teto, mais de R$50 mil. Então, isso que deveria ser modificado. Essa é a reforma administrativa que o Brasil precisa. Fala, Gani. Olha só, isso que o Piperno trouxe do congelamento, né? Não foi um congelamento, porque o governo Temer, o governo Bolsonaro tiveram aí mau coração, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma perda de renda também no setor privado devido a um ajuste doloroso e necessário que precisou ser feito pela sociedade brasileira devido à crise econômica brutal gerada pelo governo Dilma. Então você teve 2 quedas de PIB lá
pandemia e, evidentemente, que o país perdeu arrecadação, perdeu renda e precisava ser feito algum tipo de ajuste. Então, assim, o setor público e o setor privado pagaram, né? Diferentemente do passado, que apenas o setor privado pagava e o setor público não pagava essa conta. Dessa vez foi diferente, ambos pagaram. Agora, também veio depois o quê? Veio uma pandemia. E aí não foi brincadeira, o setor privado apanhou muito durante a pandemia, o setor público também apanhou, não tem jeito. Agora, de fato, você tem super salários que são excessivos e tem cargos, como o Piperno trouxe aí, eu concordo com ele, do Banco Central, que precisam de uma maior remuneração. Caso contrário, você vai ter uma fuga de cérebros. Então, precisa de uma reforma administrativa para enfrentar todas essas distorções do setor público. Fala, Piperno, para remate. Veja, quando eu falei do congelamento, o congelamento a gente pode ou não discutir, o fato é que ele existiu. Então a gente pode ou não discutir as razões e tal. Agora, em 2016 já se discutia, por exemplo, a questão dos supersalários. Governo nenhum foi capaz de enfrentar essa realidade de frente. Então o Zé está falando, por exemplo, de muita gente que tem na Receita Federal que tem super salários. Já falamos várias vezes aqui sobre os super salários do Judiciário. E aí, quem foi que colocou a mão nisso para, de alguma forma, tentar, pelo menos, reduzir esse problema? Mas ninguém. Devemos lembrar que tinha uma proposta dos senadores, acho que foi do Rodrigo Pacheco, que era para aumentar o valor do salário judiciário. Então não era só ir para trás, senão aumentar ainda mais gastando.